Shalom, amados. Quero chamar a responsabilidade nossa, como filhos, como filhas de Deus, como pessoas que têm relacionamento com Deus. Todas as pessoas que desenvolvem um relacionamento de oração e na palavra, eles têm discernimento do tempo e da época que estamos vivendo. Às vezes nós vemos algumas palavras e elas são interpretadas no natural, não são com um entendimento sobrenatural. Quando Jesus diz, à meia-noite se ouviu um grito, eis o noivo, quando é meia-noite no Brasil, é meio-dia no Japão. Ele não está falando desse horário que nós estamos acostumados. Jesus está falando em meio às trevas. Em meio às trevas se ouviu um grito, eis o noivo. Quando nós olhamos a palavra falar sobre trevas e sobre choro, nós temos que discernir que Jesus não vive esse tempo nosso. Ele é a eternidade, ele foi criado na eternidade e ele criou a eternidade para ele. E nós temos que submeter aquilo que é da eternidade para a eternidade. No Salmo 30, versículo 5, diz assim, porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós estamos vivendo um tempo que já é noite. Nós estamos vivendo um tempo de treva, mas nós não estamos vivendo um tempo de choro. As pessoas estão chorando pelas suas coisas, batalhando pelas suas coisas, pelo seu sentimento, pelos seus sonhos naturais. É muito difícil você ver um homem ou mulher que está buscando a face do Senhor, que está se comportando como aquele que vai viver eternamente com Ele. Em Oséias capítulo 5, versículo 15, diz assim, olha o que o Senhor diz aqui, irei e voltarei para o meu lugar, até que se achem culpado ou se reconheçam culpado, e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Eu gosto muito dessa tradução que diz, de madrugada me buscarão. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão querendo assistir as coisas de camarote. Sabe, todo esse sistema liderado por homens de Deus que geram revolta em você, para você sair para as ruas e xingar, você está achando que algumas vezes isso mudou algumas coisas? Não, porque não foi feito com oração. Esse tempo é tempo de oração e de jejum. Descubra quantos líderes da sua cidade estão falando de jejum, oração e arrependimento. Descubra quantos pastores estão falando disso. Eles não estão falando. Eles fazem parte de um movimento que não é o movimento do Espírito Santo. Há um movimento que vai mudar as coisas espirituais. Existe um espírito que a Bíblia chama de Leviatã, que está regendo as coisas no Brasil, na América do Sul. Ele está tocando como uma sinfonia e pessoas que estão em posição de autoridade estão se movendo por esse espírito e a igreja não está vendo isso. Todo tipo de revolta é uma conexão com o espírito de soberba e orgulho. E Leviatã é usado para abater o orgulho. Quando o povo de Deus entra em um lugar de humilhação, Leviatã perde as forças. E enquanto o povo de Deus está se movendo em projetos de arrogância, é tão difícil nós encontrarmos um líder que se move em jejum e oração e arrependimento. São segundinhos. Não. Estando eles angustiados, vão buscar a minha face, eles vão me buscar nas madrugadas. Nós temos visto tão poucas pessoas chamar a responsabilidade do jejum e do arrependimento na nossa nação. Quantas nações que precisam ser socorridas, e o socorro vem do Senhor. No capítulo 6 de Oséias, versículo 6, ele diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocausto. Mas eles transpassaram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Enquanto nós não vermos a maioria dos líderes brasileiros falando de arrependimento, jejum e oração constante, também não veremos a mão de Deus. Nós necessitamos da mão de Deus.
E a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. O que está encolhido é o sacerdote que caminhou num caminho de ousura, soberba e ganância e não tratam mais de arrependimento e oração e santidade. Então, enquanto você vê a negligência do sacerdote, porque você subir num palanque para brigar com a autoridade e culpar esse, culpar aquele, não. É enquanto nós não descobrir que nós temos que se encontrar num lugar de culpa, como Daniel se encontrou. Você vai ver que Babilônia foi um castigo para Israel, mas passou 70 anos, já era tempo de voltar e não voltaram. É tempo de Deus agir e Ele não está agindo por quê? Porque não há movimentos de arrependimento. Os movimentos de arrependimento vão trazer a face de Deus sobre nós. E até lá é só profecia furada. Enquanto não houver isso, então você que ore, comece a orar pelos pastores do Brasil, para eles voltar a dobrar os joelhos e chorar. E quando pastores dobram o joelho e choram, tempo e jejum, tempos de jejum, a igreja caminha com eles. Quando os padres estiverem orando e jejuando nessa nação e se arrependendo, você vai ver Deus agir. Ter nome de cristão não ajuda nada. Tem que ter atitude. Deus te abençoe em nome de Jesus.